Oi, pessoal. Então vamos começar aí vendo o processo e o método que vão ser usados no desenvolvimento do projeto. Só precisam ficar preocupados com relação a entender tão bem, né, saber tão bem sobre o método e o processo, porque a gente vai ver isso ao longo da disciplina, tá? Nas outras videoaulas a gente vai ver isso acontecer passo a passo. Aqui é para vocês terem a noção do todo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Bom, primeiro vamos lá, né? O que é processo de desenvolvimento de software? Tá? Então, o processo de desenvolvimento de software, né, a definição de processo é uma sequência de passos executados para um determinado propósito. Por exemplo, o processo de desenvolvimento de software pode ser o processo de manutenção, mas aqui é a sequência de passos, não como esses passos são feitos. Então, se tiver escrito lá, fazer o diagrama de caso de uso, no processo ele não vai explicar o que é um diagrama de caso de uso, como é que faz o diagrama de caso de uso, porque isso é método. Método é como se fosse a receita do bolo, tá? Então, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, né? Da onde eu vou tirar, esse é o método. O processo, ele só diz o que você tem que fazer, tá bom? Então, ele parte do pressuposto que você já sabe como é que faz aquilo, né? Então, uma receita de bolo, por exemplo, vou bater claras em ovos, né? E aí, você tem que saber o que é bater clara em ovo, né? Tá? Né? Aqui é a mesma coisa. Se a gente pegar a definição de processo de software, ele é um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que profissionais de informática utilizam para desenvolver e manter softwares e produtos associados. Então, esse é o processo de software. Tá? Então, é como que a gente vai fazer o software, como que a gente vai manter isso, né, depois, e quais são os métodos e as práticas, né, que a gente vai ter em relação a isso. Tá? Então, o processo de desenvolvimento de software, ele envolve o quê? Ele envolve pessoas com habilidade, treinamento e motivação. Então é o seguinte, gente, não adianta só ter pessoas que não sabem o que tem que fazer. Ela tem que saber o que é um diagrama de caso de uso. Ela tem que saber o que é uma entrevista, como conduz uma entrevista, né, para coleta de requisito. Tá? Fora isso, ela pode até saber, mas se ela não estiver motivada, isso não vai adiantar. E a motivação hoje não é só salário, tá? A motivação vai além disso. Mas isso sai um pouco do escopo desse projeto, porque a motivação está relacionada com gerenciamento de pessoas, gerenciamento de projeto. Mas ele é a parte crucial, tá? Ninguém faz o método ou um processo, tá? Bonitinho, se ele não souber, não tiver habilidade para isso, não tiver o treinamento adequado e principalmente não tiver motivado, tá? Eu considero que esse é o principal problema que nós temos, né, em relação à adoção de processos de desenvolvimento de software. Não só processo de desenvolvimento de software, mas para qualquer coisa, tá? Dar aula, seguir o tratamento de um medicamento, né? Tá? Tudo isso depende bastante da motivação. Mas, claro, não adianta nada eu ter tudo isso, eu não sei como fazer isso. Então, eu tenho que ter métodos, técnicas e padrões, né? Tá? Então, como eu falei para você, diagrama de caso de uso. Você sabe que o diagrama de caso de uso tem um jeitão lá, né? Tem a anotação dele. Se você começar a inventar muito, fazer uma anotação diferente, saiu fora do padrão, e aí a comunicação que você tinha para fazer isso com as outras pessoas que vão ver o seu documento se perde. Então, a documentação, gente, não é um lugar que é só para você escrever e anotar. É justamente o lugar onde você vai mostrar para as pessoas qual é o que você pensou. Qual foi a solução que você deu? Você vai comunicar isso. E para comunicar isso tem que ser clareza, tá? Padronização, porque o outro lado tem que entender o que você está querendo dizer. Tá? Vocês vão entender muito bem isso quando a gente estiver nas nossas reuniões, porque eu preciso que vocês usem os métodos, as técnicas e os padrões para conseguir entender o que vocês fizeram e até conseguir explicar alguma coisa que vocês não entenderam. E claro, se eu não tiver ferramenta e equipamento adequado, né, tá, vai ficar uma bagunça, né? Se de repente eu não tenho uma ferramenta case que me ajuda a fazer os diagramas, eu tenho que fazer isso na mão, eu vou perder mais tempo. Né? Eu vou ter que usar uma ferramenta que não faz esse tipo de coisa, então eu vou ter que ficar pensando em cruzamento de linha, vou ter que pensar se a linha é aqui, assado. E se eu tiver a ferramenta adequada, eu não preciso pensar nisso. Então, isso está envolvido todo o processo. Aí existem algumas classificações dos processos. Né? Então, eu vou colocar aqui o processo imaturo e o processo maduro. Tá? Então, o processo imaturo é o que a gente vê bastante. Tá? Então, tem muita gente que chega para mim e fala assim, olha, professora, vamos lá, né? Queria ver alguma forma de colocar um processo, porque não existe processo. Não é que não existe processo. Existe, tem um longo estudo, né?
Então, desde basicamente dos anos 1990, vem se estudando o processo, mas o problema é a adoção disso, né? O uso disso. Por quê? Porque grande parte dos lugares o processo é imaturo. Qual que é a característica do processo imaturo? Ele é um processo de desenvolvimento de software improvisado, vai fazendo. Então, aqui tem um exemplo, né, um desenho típico, né, onde o chefe fala assim, olha, vocês vão desenvolvendo software aí, enquanto que eu vou lá ver o que eles querem. Espera aí, como é que eu vou desenvolver alguma coisa se eu não sei o que eles querem? Mesmo que eu diga o nome, tá? Eu quero um sistema de informação hospitalar. Eu tive uma vez um pedido desse, tá? Eu quero um sistema de informação hospitalar, vai fazendo. Cara, para que hospital é? Esse hospital atende o quê? O que esse sistema de informação ele quer? Ele quer só a parte administrativa, ele também quer a parte dos medicamentos, ele quer a parte do registro do paciente. Não dá para começar a fazer sem pelo menos eu conhecer e conversar, levantar as necessidades desse meu cliente, deste meu usuário. Se alguém começa desse jeito, vai fazendo, é um processo de software imaturo. O processo de desenvolvimento de software fortemente depende dos profissionais, então depende daquele cara que sabe fazer as coisas. Na verdade, ele tem o processo na cabeça, e aí ele vai seguindo o processo, vai liderando as pessoas, tá? E aí ele vai fazendo, e aí vai dando certo. Processo de desenvolvimento de software indisciplinado. Então, mesmo pedindo para alguém fazer alguma coisa, não faz. Esse é o indisciplinado. Eu posso ter até o processo bonitinho, tal, etc., mas as pessoas não seguem. Não seguem por quê? Sei lá, não está habilitado, não foi treinado, não tem motivação, não tem a ferramenta adequada. Não importa. Isso é um processo de software imaturo. Cada um faz do jeito que quiser. Qual que é a consequência disso? A produtividade geralmente é menor. Às vezes parece que ela é maior. Por quê? Porque eu estipulo o prazo, só que nunca se faz aquele prazo que eu faço assim, eu tenho uma semana para fazer o caso de uso. Tá lá o prazo bonitinho, mas não faz em uma semana. Quando eu tenho um processo maduro, às vezes eu sei que aquele diagrama de caso de uso vai demorar 2 semanas. Aí fala assim, não, mas se fosse anteriormente era uma semana. Mentira. Coloca no papel e vê quanto tempo na real demorou. Se foi uma semana, se foram 3 semanas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse é o principal fator que o pessoal usa para dizer, para não mudar, né, e não começar a fazer um processo de software, né, desenvolvimento de software maduro. Prazo e qualidade são de difícil previsão. Eu coloco no papel, mas nunca se cumpre. Custo de manutenção geralmente é alto, né? Por quê? Porque eu não pensei direito o que ia fazer, aí mexo numa coisa, fica ruim outra. Eu não sei direito onde mexer, eu tenho que procurar. Baixa visão do progresso e da qualidade. Isso aqui é batata, tá? Já fiquei em vários projetos em que o cara fala assim, tô fazendo, tá indo, tô terminando. Gente, isso não dá para saber. O que é tô terminando? Tô terminando em 2 dias? Tô terminando em 3 dias? Tô terminando quando? Né? Tô fazendo o quê? Às vezes nem falo o que tá fazendo. Tô fazendo software. Ah, tá. Você está codificando, você está pensando na solução, que você está pensando na infra, o que você está fazendo? Então não dá para saber. Mas risco da adoção de uma nova tecnologia. Puxa, se eu não sei nem o que eu estou fazendo, como é que eu vou saber se ao colocar blockchain, por exemplo, isso vai dar certo? Eu não sei nem como é que está fazendo. Será que isso tem alguma coisa que pode prejudicar lá para frente? Eu não sei nem, às vezes eu não sei nem direito o que essa nova tecnologia vai trazer de problema, quanto mais se eu não souber como é que está sendo adotado. Incêndios frequentes, né? Então aquele negócio de apagar incêndio, está dando problema toda hora. Toda hora dá problema e você não sabe onde que acontece aquele problema, eu não consegui prever, eu não consigo fazer uma análise de risco disso. Tá? Então, esse é o processo imaturo. E que é um software maduro? Né? Qual que é a característica dele? É um processo de desenvolvimento de software conhecido por todo mundo. Então, quando eu falo, eu vou usar o Scrum, todo mundo sabe como é que fazer, sabe o que tem que fazer, sabe qual é a próxima etapa, né? Tá? Processo de desenvolvimento de software com apoio visível da alta administração. Então, quando eu chego na alta administração, eu falo assim, olha, agora eu estou no primeiro passo do Scrum, ele já sabe o que é. Eu estou fazendo análise de requisitos, ele sabe e ele apoia. Vai demorar 2 semanas, ele não vai ficar questionando. Por quê? Porque ele sabe que leva 2 semanas, porque 2 semanas você vai ter feito. Claro que conseguir conquistar esse apoio da alta administração às vezes é muito difícil, porque a gente tem que provar que isso funciona. Então, é muito complicado, mas precisa ter isso. Auditagem da fidelidade ao processo de desenvolvimento de software. Então, eu consigo auditar, eu consigo saber se está sendo feito, se não está sendo feito. Medidas do produto, processo de desenvolvimento de software, eu consigo medir quanto tempo demorou, qual foi a qualidade, qual a porcentagem de êxito, qual o risco. Adoção disciplinada de tecnologia. Eu
me sinto seguro em colocar uma nova tecnologia, uma tecnologia que eu desconheço. Por quê? Porque eu sei qual é o processo, sei que momento eu posso colocar, eu sei que se der alguma coisa de errado, o que eu preciso fazer e quando isso vai acontecer. Papéis e responsabilidades claros e bem definidos. Todo mundo sabe até onde vai, o que tem que fazer, onde o outro começa, o que um está dependendo do outro, pode saber muito bem como é que isso acontece. Acompanhamento da qualidade do produto e satisfação do cliente. Eu consigo saber tudo isso. Por quê? Porque eu sei como é que está sendo o processo de desenvolvimento de software, eu sei que parte está e que ponto está e que quando o cliente pode estar até, né, exagerando, pode estar mentindo, pode estar pedindo aquilo que ele não pediu, tá? Tudo isso eu consigo saber se eu tiver um processo de software maduro. Quando eu tenho um processo de software imaturo, tá? Às vezes o cliente vai pedindo as coisas e você não percebe que, na verdade, ele nem pediu, ele está fazendo uma alteração de escopo, está pedindo mais coisa, você vai gastar mais dinheiro, tá? E você vai estar perdendo dinheiro, na verdade, né? Se você é um desenvolvedor de software, a sua empresa vai estar perdendo dinheiro. Porque você está fazendo uma coisa que não foi solicitada, então você não colocou o quê? No custo do seu projeto. E não se enganem, tá, gente? O cliente às vezes percebe isso. E ele usa disso. Eu já vi isso acontecer. Tá? Eu já vi um cliente chegando para mim e falando, né? Ah, vamos pedir mais isso. Eu falei, mas a gente não pediu isso. Ah, não tem problema, o fornecedor não sabe. A gente vai pedir. Eu falei assim, mas meu, isso vai prejudicar. Assim, Márcia, que lado você tá? Tá do lado da gente ou tá do lado do fornecedor? Ah, então tem esse tipo de coisa, gente. Não se engane. Isso não está correto? Não, não está correto, mas tem um monte de coisa que não está correto e todo mundo faz. Então, a gente tem que se precaver. E qual que é a consequência de você usar um software maduro, um processo de software maduro? Expectativas para custo, cronograma, funcionalidade, qualidade de produto de modo geral, usualmente é cansado. Se eu falo que eu vou demorar 2 semanas, cara, eu demoro 2 semanas. Se eu falo que eu vou demorar uma semana, é uma semana. Não adianta você pegar e falar assim, olha, faz isso na metade do tempo. O cliente tem costume de falar isso, porque eu já vi a resposta de um cliente uma vez, ele falou assim, olha, você fala uma semana, eu vou falar meia semana, por quê? Porque eu sei que você está me enrolando. Aí eu falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, eu estou falando que eu vou demorar uma semana. Se em uma semana eu não fizer direito, você pode falar comigo. Agora você quer falar em meia semana. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Quando eu faço um bolo, você demora quanto tempo para assar o bolo? Dependendo do forno, gente, 28 minutos. Não adianta ninguém chegar para mim e falar assim, eu quero o bolo em 15 minutos. Eu não vou ter o bolo em 15 minutos. Eu posso até ter o bolo em 15 minutos, mas eu vou fazer um bolo menor ou vou fazer um bolo cru. No meio, a massa não vai estar cozida. Então assim, não adianta. Às vezes não adianta você apressar e fazer a pessoa fazer em tempo menor e aí não vai ficar bem feito. Então, esse tipo de coisa eu já tive que falar, né? Esse do bolo foi que eu dei para um cliente, eu realmente falei para ele. E aí eu falei para ele, ó, os prazos que eu estou dando para você são prazos factíveis e que precisam ser utilizados para fazer. E aí eu cheguei para ele, ó, seu software é complexo, seu software é assim, e dei todas as explicações para ele, ele se convenceu. Não é fácil, gente. Não é simples, né? As pessoas duvidam e por isso que a gente tem que ter boas argumentações, tem que conhecer muito bem o que a gente está fazendo. Outra coisa, melhoria constante do processo de desenvolvimento de software. Por quê? Ele é definido e documentado, então eu consigo saber onde deu errado. Se alguma coisa deu errado, onde a gente vai melhorar, onde a gente vai arrumar. Precisa ser arrumado, precisa ser refeito. Por conta disso, eu consigo fazer melhoria no processo de desenvolvimento de software. Ele é compreendido, vivo e ativo. Então, tem as pessoas trabalhando nele, então essas próprias pessoas podem falar, naquele ponto lá que a gente fez desse jeito, poderia ter feito daquele outro jeito. E a gente pode tentar. E aí a gente sabe que se alguma coisa deu diferente, né, não foi do jeito que a gente queria, foi porque a gente mexeu naquele ponto lá. A gente consegue fazer isso quando a gente tem um processo software maduro, tá?